No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras do Chiado, dois irmãos gêmeos nasceram sob o mesmo céu estrelado, mas o destino os separou como uma lâmina afiada. Um ascendeu às luzes dos holofotes, tornando-se o orgulho da nação, enquanto o outro, ao revelar sua verdade mais íntima, transformou-se na sombra que a família preferia esquecer. Aquele instante, no terraço de uma mansão em Sintra, mudou tudo, um beijo roubado sob a chuva torrencial, testemunhado por olhos que deviam amar incondicionalmente, mas que, em vez disso, cuspiram veneno. E ali, encharcado e partido, Tomás jurou que um dia reconquistaria não só o irmão, mas o mundo que os dividira. A chuva caía como lágrimas de deuses indiferentes, batendo contra as telhas vermelhas da casa de família em Sintra, onde o ar carregado de eucaliptos parecia sufocar os segredos. Tomás, com 28 anos e o coração acelerado como um fado melancólico, apertava os lábios contra os de Miguel, o amor que ele escondera por anos atrás de sorrisos falsos e silêncios cúmplices. Miguel, com seus olhos castanhos que pareciam poços de saudade, retribuía o beijo com uma urgência que gritava há anos de desejo reprimido. Eles eram como as estátuas dos jardins de Queluz, idênticos em forma, mas eternamente imóveis em suas diferenças, o irmão dourado, o astro em ascensão, o outro, o eco apagado, o que carregava o peso da invisibilidade. Mas o mundo não perdoa os que ousam ser inteiros. Da janela do salão, a mãe deles, Dona Isabel, com seu colar de pérolas apertado como um nó na garganta, assistia à cena com os olhos arregalados, o copo de porto tremendo em sua mão. "Meu Deus, o que é isto?" murmurou ela, a voz ecoando como um trovão distante. Atrás dela, o pai, Sr. António, um homem de bigodes grisalhos e convicções de ferro forjadas na ditadura salazarista, cerrou os punhos. "Vergonha! Isso é uma vergonha para a família", gritou ele, irrompendo para o terraço como uma tempestade humana. Tomás se afastou de Miguel, o rosto pálido sob a luz fraca do luar filtrado pelas nuvens, mas o dano estava feito. O beijo, que devia ser o início de uma liberdade, tornou-se o catalisador de uma guerra familiar que abalaria as fundações de suas vidas. Tudo começara inocentemente, ou assim Tomás gostava de lembrar nas noites insones em seu quartinho apertado no Bairro Alto. Eles nasceram em 1997, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, dois meninos idênticos que a enfermeira apelidou de "Os Anjos do Tejo". Ricardo, o mais velho por 3 minutos, era extrovertido, desde criança, encenava peças no quintal da casa em Alfama, imitando os atores de telenovelas que a avó assistia na televisão em preto e branco. Tomás, por outro lado, era o observador silencioso, o que desenhava nas margens dos livros escolares e sonhava com mundos onde o amor não tinha gênero, apenas corações. A família, de classe média alta, o pai engenheiro na EDP, a mãe professora de literatura no liceu, via neles o reflexo perfeito de si mesmos, ambiciosos, discretos, portugueses de gema. Aos 18 anos, o destino começou a traçar suas linhas divergentes. Ricardo, com seu carisma magnético, foi aceito na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa. Ele brilhava nos ensaios, conquistando papéis em peças off-Broadway e, logo, em séries da RTP. Seu rosto, olhos amendoados, queixo quadrado, cabelo ondulado que caía como ondas do Atlântico, tornou-se sinônimo de beleza masculina na mídia. Aos 25, ele era o protagonista de Sombras do Tejo, uma novela que paralisava o país às 9 da noite, e seu nome ecoava nos tabloides: Ricardo Santos, o novo coração de Portugal. Festas em Cascais, capas de revistas como a Ativa, convites para o Festival de Cannes, ele era a estrela que a família erguera como troféu. Tomás, enquanto isso, escolheu o caminho da arquitetura na Universidade de Lisboa. Ele amava as linhas curvas das igrejas manuelinas, a forma como o azulejo contava histórias mudas nas paredes de Belém. Mas por baixo daquela fachada meticulosa, fervia um segredo. Aos 16, beijara um colega de turma no vestiário da escola, um toque fugaz que o deixou sem fôlego e aterrorizado. Em Portugal dos anos 2000, onde o casamento gay ainda era um sonho distante, só viria em 2010, ser gay era sussurrar no escuro, temer o julgamento dos vizinhos católicos e da família conservadora. Tomás namorou meninas por obrigação, sorrisos forçados em jantares de família, mas seu coração batia por sombras masculinas, o barista no café à brasileira, o artista de rua no Rossio. Miguel entrou em sua vida como um raio de sol em dia de neblina. Eles se conheceram em 2022, numa exposição de arte contemporânea no MAC, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia à beira do Tejo. Miguel, 30 anos, era um pintor de Goa, com raízes indianas misturadas ao sangue português das colonias, seus quadros cheios de cores vibrantes que desafiavam a melancolia lisboeta. "Suas linhas são como veias expostas", disse Tomás, admirando uma tela que retratava amantes entrelaçados em tons de ocre e azul. Miguel sorriu, seus dentes brancos contrastando com a pele morena, e respondeu: "E as suas? Eu vejo nelas uma saudade que ainda não sabe dançar o fado." Naquela noite, caminharam pelo cais do Sodré, o rio refletindo as luzes dos bondes,
e trocaram números. Mensagens viraram cafés no chiado, cafés viraram toques acidentais, toques viraram confissões sussurradas no escuro de um apartamento alugado em Alcântara. O amor deles cresceu como era nas paredes de uma casa antiga, devagar, mas inexorável. Miguel pintava retratos de Tomás à luz da manhã, capturando a vulnerabilidade em seus olhos, enquanto Tomás desenhava plantas de um estúdio imaginário onde eles poderiam viver livres. Eles falavam de futuro, viagens a Porto, onde o Douro serpenteia como um amante preguiçoso, casamentos simbólicos em praias do Algarve. Mas Tomás hesitava em contar à família. Ricardo entenderia, dizia ele, mas no fundo sabia que o irmão, imerso em seu mundo de glamour, mal notava as rachaduras na alma do gêmeo. Dona Isabel, com sua devoção à Virgem de Fátima, via os filhos como extensões de sua própria retidão. Sr. António, marcado pela repressão de sua juventude, temia qualquer desvio da norma como uma ameaça à linhagem. Aquele beijo no terraço de Sintra foi o estopim. Era o aniversário de Ricardo, uma festa suntuosa organizada pela produção de sua nova série, Estrelas Caídas. Convidados de Hollywood misturavam-se a socialites portuguesas, o ar perfumado de jasmins e vinho do Alentejo. Tomás levara Miguel como amigo, um eufemismo que pesava como chumbo. Eles se esgueiraram para o terraço para escapar do barulho, o desejo acumulado explodindo em um beijo febril. Mas Dona Isabel, procurando o filho perdido, flagrou-os. Seu grito cortou a noite. Tomás. O que estás a fazer? Isso é doentio. O pai seguiu, a fúria transformando seu rosto em máscara de pedra. Saia daqui, seu. Aberração, rosnou para Miguel, que recuou, os olhos marejados. Ricardo, alertado pelo tumulto, desceu as escadas como um deus grego em sua camisa de linho branca. O que se passa? Perguntou, mas ao ver a cena, o irmão encolhido, o amante humilhado, seu rosto endureceu. Ele, que crescera idolatrando a família unida, sentiu o mundo girar. Tomás, por amor de Deus, não aqui, murmurou, puxando-o para dentro. Mas o dano ecoava, sussurros entre convidados, olhares piedosos, a mídia já farejando escândalo. Na manhã seguinte, o pai expulsou Tomás de casa, com uma mala e 100 euros, não voltes enquanto não te endireitares. Miguel, solidário, ofereceu seu apartamento, mas o peso da rejeição esmagava Tomás como as muralhas de Óbidos. Dias viraram semanas de isolamento. Tomás trabalhava freelance em projetos menores, desenhando fachadas para cafés esquecidos no Moraria, enquanto Miguel expunha em galerias de Porto, deixando-o sozinho com fantasmas. Ricardo, pressionado pela família, cortou contato, chamadas não atendidas, mensagens lidas mas ignoradas. Ele está a proteger a carreira, justificava Tomás para si mesmo, mas a dor era uma faca torcida. Então veio o primeiro golpe, um tabloide publicou fotos borradas do beijo, rotulando o escândalo dos gêmeos santos, estrela versus pecado. Ricardo negou tudo em entrevista na SIC, meu irmão precisa de ajuda. É uma fase. Aquelas palavras foram pior que o exílio, traição do sangue. Mas o destino, caprichoso como o fado, reserva reviravoltas. Uma noite, enquanto Tomás vagava pelo Lisboa Factory, revendo esboços sob as luzes neon, recebeu uma mensagem anônima: encontra-me no mirador da Senhora do Cabo. É sobre Ricardo. Um amigo. Curioso e desesperado, ele foi. Lá, sob o céu estrelado de Cascais, esperava não um estranho, mas Afonso, o melhor amigo de infância de Ricardo, agora um produtor de cinema com segredos próprios. Ele não te odeia, Tomás. Ele tem medo. E há mais, Ricardo está apaixonado por ti. Não, espera, não assim. Apaixonado pela ideia de ti, pelo que perdemos. Afonso revelou que Ricardo, em segredo, lutava com sua própria identidade, rumores de afés com C.O. estrelas homens, encobertos por agentes. O gêmeo perfeito era uma fachada, e o escândalo de Tomás era o espelho que ele temia quebrar. Aquela confissão acendeu uma faísca. Tomás confrontou Ricardo numa cafeteria discreta no Príncipe Real, onde as livrarias LGBTQ+ florescem como resistências silenciosas. Tu és como eu, não és? Porque me abandonaste. Ricardo, com olheiras de noites insones, confessou: eu sou a estrela, Tomás. Se eu cair, levo todos comigo. Mas ver-te livre. Dói porque eu não consigo. Lágrimas misturaram-se ao café, e pela primeira vez, os gêmeos se viram como iguais, não herói e vilão, mas prisioneiros da mesma gaiola. O conflito escalou quando Dona Isabel sofreu um derrame, hospitalizada no Hospital de Santa Cruz em Carnaxide. A família se reuniu, fingindo unidade para as visitas, mas tensões ferviam. Miguel, ao lado de Tomás, enfrentou o pai: o amor não é vergonha, senhor. É o que nos salva. Sr. António, enfraquecido pela culpa, murmurou: eu fui criado na escuridão.
Não ensinei luz. Aos poucos, rachaduras na armadura familiar surgiam. Ricardo, impulsionado pela crise, cancelou filmagens para ficar ao lado da mãe, e em segredo, beijou um ator em sua relote, o primeiro passo para sua própria saída do armário. Mas o clímax veio como uma onda do Atlântico. Durante a recuperação de Dona Isabel, um paparazzo capturou Ricardo em flagrante, o beijo com o ator vazando online. O escândalo explodiu, gêmeos santos, dupla traição. E a família desmoronou. Tomás, agora o pilar, defendeu o irmão na mídia: nós somos humanos, não troféus. O amor vence o medo. Juntos, eles enfrentaram repórteres no Rossio, mãos unidas pela primeira vez em público. A reviravolta final veio na festa do Avante, em Setúbal, onde Ricardo anunciou sua verdade num discurso improvisado: meu irmão me ensinou coragem. Eu o amo, como sangue do meu sangue, e como o que ele representa. A multidão rugiu, e naquela noite, sob fogos de artifício, Tomás e Miguel dançaram fado moderno, enquanto Ricardo abraçava Afonso, insinuando novos começos. Dona Isabel, de cadeira de rodas, sussurrou: perdoem-me. Eu via sombras onde havia luz. Anos depois, em 2030, os gêmeos inauguraram um centro LGBTQ+, em Lisboa, Tejo Aberto, projetado por Tomás com azulejos de arco-íris. Ricardo estrelou um filme sobre eles, Gêmeos do Tejo, indicado ao Globo de Ouro. O amor, outrora vergonha, tornou-se legado, prova de que, em Portugal, o sol nasce para todos. Inicia com uma manhã outonal em Lisboa, 2023, 3 meses após o escândalo de Sintra. Tomás acordava no apartamento de Miguel em Alcântara, o sol filtrando pelas persianas de madeira, pintando listras douradas no chão de azulejos hidráulicos. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de tinta fresca. Miguel já estava no cavalete, pincelando uma nova tela inspirada na fúria da família. Bom dia, meu arquiteto dos sonhos, disse Miguel, virando-se com um sorriso que apagava as sombras da noite anterior. Tomás se espreguiçou, o corpo ainda marcado pela insonia, mas o toque de Miguel era bálsamo. Eles se beijaram devagar, um ritual que ancorava o caos. Mas o telefone vibrou como um alarme de incêndio. Era o agente de Ricardo. Tomás, precisamos falar. Seu irmão está uma ruína. Encontro no Café Nicola, meia hora. O coração de Tomás apertou. Desde o banimento, Ricardo enviara apenas uma mensagem seca: cuida-te. Não estragues tudo. Agora, isso. Ele se vestiu às pressas, uma camisa azul que Miguel escolhera, e desceu as escadas estreitas, o bondinho 28 rangendo ao fundo como um lamento. No Café Nicola, no Rossio, o ar estava carregado de história. Ali, Camões lera versos, ali poetas tramavam revoluções. Ricardo esperava numa mesa do canto, óculos escuros escondendo olhos inchados, um cachecol disfarçando o rosto famoso. Senta-te, disse ele, voz rouca. Tomás obedeceu, o garçom trazendo 2 galões sem pedir. O que queres, Ricardo? Depois de me chamares de fase na TV. O irmão baixou a cabeça, dedos tamborilando na xícara. Eu menti. Para proteger-nos. Mas agora. Os abutres cheiram sangue. Rumores sobre mim, sobre ti. Se não pararmos isso, perdemos tudo. A conversa fluiu como o Tejo em maré baixa, revelações amargas. Ricardo confessou noites de pânico, afés encobertos com homens em sets de filmagem, o medo de ser rotulado como o gay da novela. Tu foste corajoso, Tomás. Eu sou o covarde com holofotes. Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, Tomás viu o gêmeo não como ídolo, mas como espelho quebrado. Então sai do armário comigo. Juntos, somos invencíveis. Ricardo hesitou, mas o laço de sangue venceu. Prometo tentar. Mas primeiro, ajuda-me com a mãe. Ela liga todos os dias, chorando. De volta ao apartamento, Miguel ouviu tudo, seus braços envolvendo Tomás como raízes de oliveira. Ele vai ceder. O amor familiar é mais forte que o medo. Mas o conflito interno de Tomás fervia. Perdoar Ricardo significava reviver a dor, ignorá-lo era trair o sangue. Naquela noite, eles caminharam pelo Tejo, as luzes do 25 de Abril brilhos piscando como estrelas caídas. Miguel parou, traçando o rosto de Tomás com o dedo. Lembra-te, tu não és a vergonha. És a luz que ilumina os outros. A semana trouxe o segundo golpe. Dona Isabel ligou, voz trêmula: vem à casa, filho. Sozinha. O pai. Ele está mal. Tomás foi a Sintra, o trem de comboio serpenteando pelas colinas verdes, coração batendo como tambor de procissão. A mansão, outrora refúgio de verões felizes, agora parecia uma prisão de pedra. A mãe o recebeu na cozinha, olhos vermelhos, o pai ausente, no escritório, a trabalhar até cair.
Elas conversaram por horas, chá de camomila esfriando. Eu te amo, Tomás. Mas isso. O beijo. Foi como ver o mundo desabar. Ele contou de Miguel, do amor puro que sentia, e pela primeira vez, Isabel ouviu sem julgar. Talvez eu seja a velha tola, criada em conventos. Um abraço hesitante selou a trégua frágil. Enquanto isso, Ricardo enfrentava seu próprio inferno. No ensaio para Estrelas Caídas, no Teatro Nacional Dona Maria II, ele furtou abertamente com o seu ator, Vasco, um lisboeta de riso fácil e corpo esguio. O beijo nos bastidores foi interrompido pelo diretor. Corta. Isso não é roteiro, Ricardo. Controla-te. Humilhado, ele fugiu para um bar no Bairro Alto, onde drag queens cantavam Amália Rodrigues com vozes roucas. Ali, embriagado de ginginha, ligou para Tomás. Eu beijei-o. E foi libertador. Mas amanhã, o mundo acaba. O vazamento veio como previsto, fotos granuladas no Correio da Manhã, Ricardo Santos em escândalo gay. O país parou, debates na TVI, petições online, fãs divididos entre apoio e ódio. A família se reuniu em Sintra, pela primeira vez completa. Senhor António, com mãos trêmulas, encarou os filhos. Eu causei isto. Meu silêncio envenenou tudo. Ricardo, voz firme, declarou: pai, eu sou gay. Como Tomás. E orgulho-me disso. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado pelo choro de Isabel. Tomás, ao lado de Miguel, convidado pela primeira vez, apertou a mão do irmão. Bem-vindo ao lado real da vida. Mas o clímax da parte veio numa manifestação em frente ao Parlamento, onde ativistas LGBTQ+ marchavam pela igualdade de adoção. Ricardo e Tomás juntaram-se, cartazes erguidos, amor sem vergonha. A multidão cantava a portuguesa adaptada, e no meio do caos, um grupo de neonazis jogou pedras. Uma acertou Ricardo na testa, sangue escorrendo como tinta. Tomás o protegeu, Miguel gritando por ajuda. No hospital, sob luzes frias, Ricardo sussurrou: obrigado, irmão. Tu salvaste-me. Afonso, o amigo produtor, chegou com câmaras. Isto vira documentário. A história de vocês. A recuperação trouxe calmaria falsa. Dona Isabel começou terapia com uma psicóloga que era em Lisboa. Sr. António leu O Nome da Rosa para entender metáforas de amor proibido. Miguel propôs a Tomás num piquenique em Belém: casa comigo. Num ritual nosso, sem papéis. Lágrimas e risos selaram o sim. Mas sombras pairavam, o agente de Ricardo ameaçava: ou te endireitas, ou perdes contratos. O conflito interno de Ricardo explodia, fama ou verdade. Numa noite chuvosa no Lisboa Factory, Tomás confrontou o irmão: escolhe, Ricardo. Ou vives pela máscara, ou por nós. O gêmeo, olhos flamejantes, rasgou o contrato na mesa: pela nós. A decisão ecoou como trovão, abrindo portas para novos papéis, um filme sobre irmãos Kier, financiado por Afonso. A parte encerra com esperança frágil, a família janta unida em Alfama, fado ao fundo, Miguel contando anedotas de Goa. Mas Tomás sente o próximo vendaval, rumores de um ex-namorado de Ricardo, ciumento, tramando vingança. Mergulha no inverno de 2023, com Lisboa envolta em névoa como um véu de segredos. Tomás e Miguel planejavam sua cerimônia, não legal, mas simbólica, num jardim escondido em Monsanto. Flores de buganvília, votos escritos em azulejos personalizados, amigos de Porto e Lisboa como testemunhas. Mas o passado mordia como cão raivoso. O ex de Ricardo, um modelo chamado Diogo, postou online: Ricardo me largou por fama. Agora, expõe mentiras sobre família. As acusações voaram: traição, manipulação, e a mídia devorou: gêmeos santos, irmãos ou inimigos. Tomás, no escritório improvisado no ateliê de Miguel, lia os comentários com estômago revirado. Ele quer destruir-nos, murmurou, enquanto desenhava plantas para o Tejo aberto, o centro que sonhava. Miguel, limpando pincéis, aproximou-se: não é sobre ti. É o veneno do rejeitado. Mas a dúvida corroía: e se Ricardo realmente escondesse mais? Uma ligação de Afonso confirmou temores: Diogo tem áudios. Coisas íntimas. Vai vazar tudo amanhã. Ricardo, isolado em sua penthouse em Santos, afundava em uísque. O agente ligara: estás acabado, rapaz. Netflix cancela o spin-off. Ele pensou em fugir para Faro, perder-se nas falésias, mas o telefone tocou: Tomás. Vem cá. Enfrentamos juntos. No apartamento de Alcântara, os gêmeos se abraçaram, idênticos em dor. Eu errei com Diogo, confessou Ricardo. Fui cruel, usava-o como escada para o armário. Tomás perdoou, como sempre perdoa,
então, conta a verdade. Antes que ele o faça. A conferência de imprensa no Hotel Ritz, com vista para o Parque Eduardo VII, foi um circo. Jornalistas lotavam o salão de mármore, flashes como raios. Ricardo, de terno cinza, subiu ao pódio. Sim, eu namorei Diogo. Foi real, mas acabou mal. Não o culpo, culpo o medo que me fez magoá-lo. E sim, sou gay. Tomás é meu herói nisso. Diogo, na primeira fila, chorou, aplausos misturados a vaias ecoaram. Tomás, ao lado, sentiu orgulho misturado a pavor, o mundo agora os via como dupla, não indivíduos. A reação familiar foi um teste de fogo. Sr. António, em casa, esmigalhou o controle remoto, mais escândalo. Basta. Mas Isabel, fortalecida pela terapia, interveio, basta de silêncio, António. Ou perdes os 2 filhos. O pai, quebrado, sentou-se com Ricardo no terraço de Sintra, conta-me. Como é amar assim? Conversa de horas, estrelas testemunhas, selou paz incipiente. É como o mar, disse Ricardo. Às vezes calmo, às vezes furioso. Mas sempre profundo. Enquanto isso, o romance de Tomás e Miguel enfrentava sua própria tormenta. Miguel recebeu oferta de galeria em Berlim, vem comigo. Lisboa sufoca. Tomás hesitou, o Tejo aberto era seu sonho, mas o amor pedia sacrifício. Brigas pequenas viraram tempestades, tu escolhes tijolos sobre nós, gritou Miguel uma noite, portas batendo. Tomás, sozinho no sofá, chorou pela primeira vez desde Sintra. No dia seguinte, reconciliaram-se num passeio pelo oceanário, peixes tropicais lembrando a herança indo-portuguesa de Miguel. Eu fico, sussurrou ele. Por nós. O clímax da parte rompeu na véspera da cerimônia. Diogo, enlouquecido, invadiu o jardim de Monsanto com repórteres, gritando acusações. Ricardo me infectou com mentiras. Uma briga física eclodiu, socos, câmaras rodando, e Tomás interveio, levando um soco no queixo. Polícia chegou, algemas tilintando, manchetes, gêmeos em caos, amor ou ódio. No esquadra do Lumiar, Ricardo confessou tudo a um detetive compassivo, ele é ex-instável. Eu magoei, mas isso é assédio. Libertados sob fiança, graças a Afonso, os irmãos voltaram ao apartamento. Miguel limpou o ferimento de Tomás com gentileza, herói novamente. A cerimônia prosseguiu ao amanhecer, pequena mas sagrada, votos trocados sob uma oliveira centenária, no teu olhar, encontra o Tejo eterno. Ricardo, padrinho, brindou, ao amor que nos refaz. Mas no fim, um envelope anónimo, fotos de Ricardo com Vasco, o seu ator, datadas de antes do armário. Traição dupla. O veneno de Diogo persistia. A parte fecha com tensão, Tomás perdoa, mas dúvida semeia. Sr. António anuncia mudança, terapia familiar. E Miguel pinta um díptico, gêmeos entrelaçados, um em luz, outro em sombra, mas convergindo. Parte 4 floresce na primavera de 2024, com Lisboa despertando em jacarandás roxos e azulejos reluzentes. O Tejo aberto ganhava forma, fundações cavadas em terreno doado pela Câmara Municipal, graças à campanha de Ricardo nas redes. Construir pontes, não muros, postava ele, seguidores multiplicando-se de milhares para milhões. Tomás supervisionava, suor na testa, Miguel ao lado com esboços artísticos para as paredes. Mas a sombra de Diogo pairava, processo por difamação em curso, audiências no Tribunal de Lisboa cheias de olhares acusadores. Uma manhã, no estúdio de arquitetura no Intendente, Tomás recebeu visita inesperada, Vasco, o seu ator de Ricardo, com olhos nervosos e um buquê de lírios. Ele não me contou tudo, disse Vasco, voz baixa. Ricardo e eu. Foi casual. Mas Diogo sabe demais, ele tem gravações de Ricardo dizendo coisas horríveis sobre ti, Tomás. Meu irmão é o fraco, eu sou o forte. O mundo de Tomás girou, traição do gêmeo, agora verbalizada, cortava fundo. Ele confrontou Ricardo no Teatro Camões, durante ensaio, é verdade. Eu sou o bode expiatório da tua glória. Ricardo, maquiagem borrada, caiu de joelhos, palavras de raiva, irmão. Eu invejava tua coragem. Perdoa-me. O perdão veio devagar, mediado por Isabel, que organizara retiro familiar em Évora, entre vinhedos alentejanos. Casas brancas, provas de vinhos tintos, noites ao redor de fogueira onde segredos saíam como fumaça. Sr. António confessou sua própria juventude reprimida, um amor por um marinheiro em Angola, sufocado pela guerra colonial. Eu projetei meu medo em vós, admitiu, voz embargada. Ricardo chorou, abraçando o pai, Tomás, vendo o homem por trás da máscara, sentiu laços reforgados.
Miguel, enquanto isso, lutava com sua arte. Uma exposição em Porto fracassou, críticos chamando suas telas de propaganda que era demais. Eles veem cor, não alma, desabafou ele, pincel quebrado. Tomás o levou ao Douro, barco serpenteando vales verdes, piquenique de queijos e alheiras. Tua arte é ponte, como o meu centro. Persiste. Lá, sob videiras, eles fizeram amor com olhos, toques suaves, promessas sussurradas, reacendendo a chama. O conflito escalou com o julgamento de Diogo. No tribunal da Praça do Comércio, testemunhas desfilaram, Afonso jurou lealdade, Isabel defendeu os filhos com dignidade de rainha. Diogo, no banco, gritou, eles me usaram. Mas as gravações provaram manipulação, ele as editara para ferir. O juiz condenou a indenização e retratação pública. Vitória amarga, mas catártica. Fora do tribunal, repórteres cercaram, Ricardo e Tomás, mãos unidas, declararam, justiça não apaga dor, mas abre caminhos. Então, o twist, Vasco propôs a Ricardo um papel em filme internacional, Irmãos Invisíveis, sobre gêmeos que era na Europa pós-guerra. Tu e Tomás como consultores, disse. Excitação misturada a medo, viagem a Roma para audições. Tomás hesitou, e o centro? Acabará sem mim. Miguel encorajou, vai. É tua história também. Na cerimônia de engajamento formal, agora legal, pós-lei de 2010, no cartório de Lisboa, Tomás e Miguel trocaram anéis de prata com gravuras de ondas. Família presente, até Sr. António beijando a mão de Miguel, bem-vindo, filho. Mas naquela noite, festa no Paradise Garage, um DJ quer tocando morna cabo-verdiana, Ricardo recebeu chamada, o produtor quer-te solteiro na tela. Sem escândalos. Pressão novamente. A parte culmina numa briga explosiva no cais do Sodré, Ricardo bêbado, acusando Tomás de roubar sua luz. Tu tens Miguel, eu tenho só fama. Socos verbais voaram, amigos separando. Tomás, machucado, fugiu para o Tejo, sentando na margem, ondas lambendo pés. Miguel o encontrou ao amanhecer, ele é teu reflexo. Ama-o apesar. Reconciliados, eles voltaram, Ricardo, sóbrio, pediu desculpas num café, eu temo perder tudo. Fecho com renascimento, o Tejo aberto ergue primeira parede, azulejo com Amor Uné. E um convite, festival que era em Barcelona, gêmeos como palestrantes. Parte 5 explode no verão de 2024, calor sufocante de Lisboa misturando suor e sal do Tejo. O Tejo aberto abria portas, evento inaugural com discursos de ativistas, performances de fado lésbico, arte de Miguel nas paredes. Tomás, no terno leve, cortava fita ao lado de Ricardo, flash eternizando o momento. Para todos os invisíveis, disse ele, voz firme. Mas por baixo, rachaduras, Ricardo, pressionado pelo filme, namorava Vasco às escondidas, medo de exposição. Uma viagem a Barcelona testou laços. No festival, painéis lotados, gêmeos Kier, dupla sobrevivência. Público catalão, vibrante, aplaudia histórias deles, Sintra, escândalos, redenções. Mas hotel à noite, Ricardo confessou a Tomás, Vasco quer compromisso. Eu quero, mas o contrato. Tomás, bebendo sangria no terraço com vista para a Sagrada Família, aconselhou, amor não assina cláusulas. Escolhe. Miguel, ao lado, pintava esboços da Gaudí, sussurrando, ele aprende devagar. De volta, crise familiar, Sr. António, diagnosticado com câncer de próstata, hospitalizado no Curri Cabral. Meu legado é falho, murmurou ele na cama, tubos como veias artificiais. A família velava, Isabel rezando rosários misturados a mantras de yoga aprendidos na terapia. Ricardo cancelou audições em Roma, Tomás pausou o centro. Noites de vigília viraram confissões, António revelando cartas antigas do marinheiro angolano, meu primeiro amor, perdido na selva. Pai, honrou vivendo, disse Ricardo, beijando a mão envelhecida. Miguel apoiava, cozinhando bacalhau à brás para turnos hospitalares, mas tensão crescia. Tu vives para eles, reclamou ele uma noite, após Tomás adormecer no sofá. E nós? Discussão azedou, Miguel trancando-se no ateliê. Tomás, ferido, buscou consolo em Afonso, como equilibrar família e amor. O produtor, com sabedoria de quem sobreviver a Hollywood, respondeu, prioriza o coração. O resto segue. O clímax irrompeu no set de Irmãos Invisíveis, em Évora, locações em ruínas romanas. Ricardo, como protagonista, beijava Vasco na cena-chave, mas diretor gritou, corta. Mais paixão, ou finge melhor. Frustração explodiu, Ricardo largou o roteiro, fugindo para Vinhedos.
Tomás, visitando, o encontrou chorando. Eu não consigo fingir mais. Saio do armário total, mas perco o filme. Decisão tomada, anúncio no Instagram, foto com Vasco, amor real, não roteiro. Manchetes globais, estrela portuguesa sai do armário, escândalo ou triunfo? Consequências, Netflix cortou, mas Netflix quer ofereceu série original. Família uniu-se, Isabel postou apoio, António, da cama, sorriu, meu menino corajoso. Mas Diogo, livre sob condicional, atacou online, deepfakes de Ricardo em cenas falsas. Polícia investigava, tensão máxima. Na praia de Comporta, Tomás e Miguel fugiram por um fim de semana, dunas, mar calmo, fogueira. Casa comigo de verdade, propôs Tomás, joelho na areia. Sim, selado com conchas como alianças. Reconciliados, voltaram fortalecidos. António piorava, leito de morte em Sintra, família ao redor. Perdoem-me. AME um ao outro, sussurrou ele, partindo ao pôr do sol. Funeral em Alfama, fado tocando, estranha forma de vida. Luto uniu, mas Ricardo, herdeiro do pai, questionava, sem ele, quem sou eu? Parte fecha com esperança, Tejo aberto lotado de doações em memória de António. E um segredo, Miguel grávido. Não, adoção em vista, bebê de mãe lésbica em Faro. Parte 6 culmina no outono de 2025, folhas douradas caindo como confetes em Lisboa. Funeral de António há meses, mas legado vivo, testamento do Anteterras para expandir Tejo aberto. Tomás e Miguel navegavam burocracia de adoção, coração inchado de expectativa, um menino de 5 anos, órfão de Faro, chamado João, olhos como o mar. Nossa família começa, sussurrou Miguel, mão na barriga imaginária. Ricardo, agora solteiro após briga com Vasco, ele queria fama, eu verdade, mergulhava em terapia, dirigindo curta sobre perda paterna. Estreia no Doc Lisboa, plateia em lágrimas. Para o meu pai, que aprendeu tarde, dedicou. Aplausos como ondas. Ex-agente de Ricardo, vingativo, vazou contratos antigos, cláusulas anti-gay escondidas. Escândalo, indústria quer, segredos sujos. Manifestações em frente à RTP, gêmeos liderando, transparência ou boicote. Vitória, leis novas debatidas no Parlamento, inspiradas neles. Twist derradeiro, Dona Isabel revela diário de António, páginas de amor pelo marinheiro, escondidas décadas. Ele era como vós, disse ela, entregando a Ricardo. Lágrimas, abraços, família completa em jantar de Natal em Sintra, João no colo de Tomás, rindo de enfeites. Anos voam no epílogo, 2030, Tejo aberto um farol, Ricardo casado com Afonso, filmes ganhando Oscars. Tomás e Miguel, pais de João, dançam fado no aniversário. De vergonha às estrelas, brindam. Amor venceu, profundo, kitsch, português.